Bom dia, boa tarde e boa noite. Seja bem-vindo ao Zcast. Aqui quem fala é o Adrio, do meu lado é o Eric. Oi, bom dia. Ali é a Kathleen. Olá. Hoje estamos aqui para conversar com ele, que é músico, compositor, pesquisador, professor e literário brasileiro, Demétrio. Dá um oi aí. Daí. Aquela câmera. Aquela? É pra ser aquela ali, ó. Dale. Tá aqui. É a 2, é a 2. Bom dia, tudo bem? Estamos aqui para conversar com o senhor sobre livros, tudo e demais. É, sobre gerar assim da sua vida. Senhor, cara. Desculpa aí. Você. Já começou, cara. Não, velho. Já começou fazendo bullying, né? É, Que né? horror, cara. Conta isso um pouco sobre o senhor. Desculpa. Conta um pouco sobre você. Tá, bora. Sua vida aí. Você quer isso em quanto tempo? Ah, 5 segundos? você que 15? sabe. Bora, então. Cara, sou natural de Chapecó, Santa Catarina, terceira cesárea do Hospital Santo Antônio, quando existia o Hospital Santo Antônio ali na rua Porto Alegre, depois mudou a jurisdição do hospital, a gerência. E em Chapecó, desde muito cedo, né, a gente começa a lidar com música de um modo provisório em casa, eu e meu irmão, né? E nesse percurso entre aquilo que é um trabalho profissional, que é bancário, comecei com 14 anos, com carteira assinada, trabalhar muito cedo. A gente, paralelamente a isso, a gente começa a compor, começa a pensar em gravar. O meu irmão era aluno aqui do Zélia, no ensino médio, né? E tinha um amigo dele do Zélia que tinha um programa na Oeste Capital, isso 89. Nossa, E bastante aí- tempo atrás. Bom, e aí ele convidou a gente para soltar uma música lá. E foi quando a gente soltou, gravou um programa de rádio. Era um programa que era aberto para várias pessoas. Eles divulgavam assim: Sim. venham fazer uma programação com aquilo que vocês escutam em casa. É. Foi a primeira vez que a gente soltou uma música de nossa autoria, que é uma música que eu fiz lá por 86, 87, quando eu tinha 15, 16 anos, que se chama Chapecó. Sim. Só você e o seu irmão. É. Aí. Na época a gente fez uma gravação de um disco vinil, que a gente fez a conversão para um deck, Sim, né? E sim. nessa conversão para o deck a gente cantou num microfone, desses microfones na época de aparelho de som. Os de Foi- karaokê. Isso. Não existia nem a ideia do karaokê ainda, mas com essa perspectiva. Sim. E aí a gente coloca para tocar na rádio. A partir dali a banda começa a aparecer, o trabalho profissional. Então com a banda são 5 discos lançados com a banda Repolho, né, um Sim, vinil, sim. e com os Irmãos Panarotto são outros 5, além de outras coletâneas que nós fizemos. Com a literatura, né, que aí quando eu fiz graduação aqui em letras no Chapecó, eu fui a Florianópolis para fazer mestrado e doutorado e dar sequência com a literatura. Pesquisa, né, livros voltados para pesquisa, Sim. mas na sua maioria os livros são voltados para aquilo que é da ordem ficcional. Poesia, conto, novela e por aí vai. Eu li alguns contos seus e me interessei bastante no puxar agora na memória, que é complicado. A memória de um TDAH é complicado. Como que é a que a gente estudou em É aula? o Conto Capital. Conto Capital. Gostei bastante. Mexe bastante com... A gente leu em sala de aula. Sim, e a gente se interessou bastante. Isso aí, a gente estudou bastante também esse texto e eu queria saber, tipo, o que inspirou você pra fazer o Conto Capital? Teve alguma vivência ou era algo que você observava? Tipo, algo que era observável, assim, entre as famílias, pai e filho. Então, para mim a experiência de escrita, como eu trabalho em sala de aula com isso, como eu dou aula sobre isso, ou seja, sobre esse processo criativo, para mim a experiência de escrita, ela é uma experiência que ela é baseada nas coisas que eu leio, nas coisas que eu assisto, nas coisas que eu ouço, isso, ou seja, livros, filmes, músicas, arte de uma maneira geral, e naquilo que é a vivência do dia a dia. Eu mesclo esse tipo de situação. Sim. Entendi. Então, junto por aí vem, em especial em relação ao Conto Capital, aquilo que é de uma questão política que tem por trás dele, que é uma questão política muito forte, né? Ou seja, daquilo e até onde chegou a nossa sociedade, a nossa Sim. estrutura de sociedade hoje. Verdade. Mecanizada, capitalizada ou com essa característica cada vez mais forte. Só para, já que vocês falaram assim,
década de 70, aí vocês vão imaginar que isso seja impossível hoje, tinha rua de lazer na Avenida Getúlio Vargas. Sim. Nos domingos. Parava, cara. Sabe? Ou seja, a gente ia brincar na Getúlio Vargas. Isso Imaginável agora. Cara, É loucura, é loucura, seria loucura isso aí hoje em dia. Sobre o conto, me pegou bastante porque eu vivenciei um pouco sobre isso, até uma certa idade. Meu pai quase não parava em casa e me pegou bastante. Então, não só eu, como várias pessoas devem ter sentido conectado com esse seu conto. Sim. E é engraçado porque, por exemplo, assim, é um dos contos que ainda não está em livro. É? Sério? Isso. O Conto Capital é um conto que sai numa revista em Portugal, numa revista eletrônica, né, a convite do Jorge Vicente, que é um amigo de lá, que, né, ele diz: ô Demétrio, quando você tem, ou quando você tiver material, envia para nós, né? E eu seleciono textos em que em algum momento eu acho interessante das coisas que eu estou escrevendo e de certa maneira isso vai compor livros futuros, Sim. né? Então, por exemplo, eu estou organizando agora um livro de contos em que esse conto vai estar presente. Ele joga com essa ideia de que muitas vezes a estrutura social ela te mostra uma parte só daquilo que é o que está acontecendo, né? Ou seja, ela Sim. tem uma imagem publicitária de um determinado lugar e muitas vezes a gente não percebe o que está atrás daquilo que está acontecendo. E é nesse espaço que o conto trabalha, né, na relação de um pai e de um filho, né, de entender como a questão do mecanismo da estrutura social relacionada à questão do dinheiro faz com que, ao invés de aproximar as pessoas, afasta as pessoas. Sim. E também, como posso falar, tem algum livro ou algum conto assim que mais teve destaque na sua carreira? Por exemplo, assim, o livro Ares Condicionados, Uhum. né, temos aqui um ruído de um ar-condicionado aqui em cima. Sim. O livro Ares Condicionados, ele tem peculiaridades, né? O fato que eu comentei com vocês aqui na nossa prévia, que foi o livro que foi selecionado pelo SESC para circular nacionalmente. Então, estive no estado da Bahia, Pernambuco, Espírito Santo, Rio de Janeiro, circulando o interior dos estados, fazendo conversas com os alunos de ensino médio e alguma coisa de fundamental, mas basicamente ensino médio, né? Então, por conta de uma peculiaridade do livro, que ela é muito provocadora em relação à questão daquilo que é atual. O nome do livro é Ares Condicionados e é por conta de um conto que se chama Ares Condicionados e mais uma série de outros contos que estão presentes nele, né? Sim. Como destaque, aí eu vou passar para o Gustavo depois, saiu recentemente uma história em quadrinhos a partir de um dos contos. Sério? Então, ele continua, é um livro que foi lançado em 2015, ele é prêmio do edital Elizabeth Anderle do Estado, e ele tem mais de 10 anos, não, quer dizer, mais ou menos 10 anos agora, está completando 10 anos agora, e ele continua circulando, ele continua tendo resposta, as pessoas continuam falando sobre esse material, né? Atemporal quase. Atemporal. E tem uma outra coisa que eu acho engraçada, quando a gente pensa em contemporaneidade, muitas vezes a gente diz, fulano copiou o outro, fulano Sim, bastante usou. isso. Tem um filme, o livro é de 2015, tem um filme que sai em Angola, que o nome do filme é Ares Condicionados, e que a premissa do filme é a mesma premissa do conto. Exatamente igual, sem nenhuma alteração, ou tem? A ideia é a mesma. Sim. Só que o desenvolvimento da ideia, ele lança para um outro lugar. Sim. Qual é a ideia do conto? É uma rua da cidade em que o personagem está passando e que os ares condicionados começam a cair dos prédios porque ficaram velhos. Eles envelheceram na cidade, né? E a mesma premissa do filme esse que foi lançado em Angola em 2011. É muito engraçado pensar o modo como em lugares diferentes do planeta as pessoas podem estar pensando as mesmas coisas. Sim. Tem uma pergunta que eu queria muito te fazer, que é, da onde surgiu o nome Repolho da sua banda? Tá. Assim, essa também tô curioso. Todo mundo ficou curioso com essa pergunta. A gente sempre teve uma coisa debochada dentro da nossa casa, dentro do espaço familiar, né? De brincar muito dentro do espaço familiar, né?
E essa coisa de eu brincava com meu irmão muito, e com os pais, né, com os tios, tadadadadadã. Então isso a gente levou para o palco, né? E o nome, ele surge como uma provocação. Quando eu falei para vocês que a primeira vez que a gente fez uma música tocar na rádio aqui em Chapecó, essa música foi tocada na rádio, que é a letra de Chapecó, e quando o cara perguntou, mas como é que é o nome da banda? A gente não tinha o nome da banda formalizado, né? E na época tinha uma banda em Chapecó que se chamava A Face. Nossa. Né? E a gente disse, e a Face é uma banda do Seno, e eu sendo amigo de longa data, e a gente debochando, a gente disse, cara, já que tem uma banda em Chapecó que se chama Alface, a nossa é Repolho. Então foi um trocadilho infame que surge num determinado momento, e que quando a gente começa a se apresentar e participar dos programas de televisão, de rádio, tocar, o nome já estava como decalcado na gente. Sim. Uma brincadeira que virou real. Tipo, uma brincadeira que virou real e que passou Sim. a fazer parte. Mas considere, assim, quando você pensa numa banda de rock, ou se você pensar The Beatles, Os Besouros. Né? Ou seja, você pensa, tem uma banda no Rio Grande do Sul, que é do Cleito e Cledir, antes deles se tornarem artistas solo, que se chama Almôndegas. Né? Então, se você for pegar a história da música, tem muito dessas peculiaridades. Mamonas. Ou seja, Tipo, você não quando você pensa no espaço da música, não necessariamente você precisa pensar em algo assim que tem um nome, né? Sim. Um nome formal, muito- ou católico. Como que é? E falando sobre a sua banda, queria saber de onde saiu esse estilo tão despojado, assim. Isso. Eu acho assim que essa coisa do estilo despojado, que nem mais ou menos eu já disse para vocês, parte dessa coisa meio irreverente da gente dentro de casa, né? Então a gente leva isso pro palco. O Roberto, meu irmão, ele fazia, na época ele estudava no Bom Pastor ainda, ele fazia teatro e aí ele brincava muito com esse espaço do palco, né? As minhas composições, eu fico mais a cargo das composições, assim. As minhas composições no começo elas eram mais sisudas, mais sérias, sabe? Sim. E aos poucos elas foram se tornando mais debochadas. Sim. E esse se tornar debochado, ele faz com que quando a gente sobe no palco a primeira vez, a gente sobe com uma característica de banda com algumas músicas que era meio a meio. Só que essas músicas que tinham essa cara mais debochada, elas acabaram ganhando espaço. Né? E por conta disso, isso acabou marcando todo esse começo da banda. Considerem que o primeiro show, né, a primeira vez que a gente solta uma música em 89, primeiro show em 91. Em 91, bandas que nem você falou, Mamonas Assassinas, Sim. nem existia ainda. Nem existia. Nem como projeto, né? E o primeiro show a gente já sobe, toda a banda não, metade da banda já sobe Sim. fantasiada. Sim. E a partir dali passa a ser uma característica a gente subir fantasiado no palco. Vocês Sim. que fizeram uma revolução praticamente na música com esse estilo, com se apresentar com fantasia, porque isso ficou famoso um bom tempo depois. Sim. Então podemos falar que vocês que inventaram isso na música. Sim, também. Em parte sim, diga. E também foi bastante icônico as fantasias, né? Porque a maior parte do que o pessoal, assim, mais de idade, que conhece da banda, sempre... eles tocavam com fantasia, essas coisas assim. Sempre lembro das fantasias. Foi algo bem icônico também. Assim, dentro da história da música brasileira, né, pra gente buscar as referências daquilo que é o Repolho, primeiro a questão dos Mutantes. Sim. Os Mutantes tocavam fantasiados. Daí depois, principalmente na esfera e na referência do rock gaúcho, De Fala e um pouco da Graforréia Filarmônica também, mas o De Fala tocava fantasiado. Aquilo que nós incorporamos dentro do processo foi que para cada show uma fantasia diferente. Né? E que as fantasias elas não eram necessariamente fantasias daquilo que é a ordem do não é que não sejam, sabe? Mas quando você pensa numa fantasia, você pensa numa roupa que você consiga vestir, né? Sim, Não sim. alguma coisa vamos ampliar um pouco. Vou dar um exemplo assim. Teve um show que nós fizemos no alto da Getúlio Vargas na época do Marrom Glacé, em direção ao cemitério, que o nosso baixista ele foi dentro de uma caixa de geladeira.
né? Então, a fantasia, ela não vinha para ajudar, ela vinha para atrapalhar. Porque ele tava com o baixo ficava assim, ó. Ele tocava aquadradado, sabe? Minecraft. Isso, Minecraft total. Então, o Minecraft a gente antecipa, isso eu tenho certeza. Não. Aí você pega, por exemplo, teve um outro show que nós fizemos em Porto Alegre, que a gente estava se deslocando pela Protásio em direção ao local que nós íamos fazer o show. Era na garagem hermética. E esse baixista, ele olha uma árvore que estava no chão, né? Ali nós esperando o ônibus. Meu Deus. Aí ele vai lá, tira alguns galhos daquilo, ele chega e ele vai fantasiado de Homem-Folha. Então ele injeta aquilo no corpo, na roupa e cola e gruda e não sei o quê. É natural que as fantasias, elas também tinham essa coisa do incômodo no sentido tocar, Sim. mas depois gerava um incômodo físico. Ele passou se coçando um tempo. Pegou uma ortiga ali. Só para entender a brincadeira. E aí, cara, as fantasias do meu irmão, né, as demais, a do baterista, enfim, foram se tornando referenciais porque a gente ia construindo as fantasias conforme o show. Sim. Né? Então não era uma folha repetição. Não, essa... Nós terminamos shows assim que a frente do palco, assim, o cheiro de repolho azedo era impressionante, porque a gente jogava repolho. Mas isso nós éramos jovens. Fazia né? jus ao nome. Então um pedacinho da banda. Como foi, aprofundando mais na sua infância com o seu irmão, como foi a sua infância aqui em Chapecó? Tipo, a diferença de agora pra sua época, assim, mais ou menos. Então, é um pouco isso que vem na resposta anterior, né? O fato da gente poder, numa cidade que era uma cidade, né, digamos que comparada a hoje, uma cidade pequena, Sim. e uma cidade onde a gente conseguia circular por tudo sem problema algum, né? Ou seja, a gente saía da onde a gente morava, a gente ia em direção ao Santo Antônio, a gente ia em direção ao Saíque, a gente ia em direção ao Esplanada, a gente ia em direção aqui, a região do Passo dos Fortes, sem problema de circulação e com muita facilidade, sabe? Então, a gente tinha amigos em todos os cantos da cidade, entendeu? Essa circulação ajudava, por exemplo, naquilo que, num determinado momento, era a própria junção das pessoas que faziam música ou que faziam do processo artístico na cidade, né? Porque se juntava pessoas de vários cantos da cidade dentro de alguns espaços para tentar pensar, por exemplo, num show, né? Então, em algum momento hoje o pessoal diz: eu não vou tocar porque não tem um microfone. Cara, na época a gente improvisava a estrutura do pedestal com um cabo de vassoura. Você está entendendo? A gente ia improvisando porque não tinha material em Chapecó. Então, a infância, para chegar na questão da banda e fazendo o percurso, ela sempre foi uma infância de muito improviso em relação a fazer as coisas. Né? A gente sempre improvisou muito. E esse improviso a gente leva para cima do palco. Então, quando eu falei para vocês que a gente... eu não me lembro a quantos... eu acho que era um domingo por mês, um domingo a não sei quanto tempo, tinha rua de lazer na Avenida Getúlio Vargas. Né? Ou seja, não tinha essa quantidade de carro e essa loucura que é a questão do deslocamento hoje, que você pega uma sinaleira, parece que tu fica grudado para cuidar o sinal para a próxima sinaleira, para a próxima, e você não olha para os lados. Você tinha uma liberdade, você transitava com, né, mesmo quando eu comecei a dirigir, você transitava com o carro para qualquer lugar, você podia dobrar em qualquer lugar, para qualquer ponto, sabe? Hoje é uma cidade travada no sistema de trânsito, e essa coisa assim que eu via na comparação com as outras cidades é que mesmo que Chapecó não tivesse praças e parques, tinha muito terreno baldio, então tinha muita árvore. Hoje desapareceu. Tem uma cidade asfixiada na questão dos prédios. Aonde eu moro, quando eu vim para Chapecó, era literalmente a minha família e mais um vizinho, era só, era no meio, era interior. A gente saía pra brincar, tudo. Aí, hoje em dia, não tem mais nenhuma criança na rua. E cheio de casa. Tipo, não tem mais um terreno baldio lá. E de quando eu era criança pra cá, não foi muito tempo. E já mudou tanto. Imagina da sua época pra agora. Aonde é? É perto do São Pedro, ali na Vila Sossego. Cara, assim, ó. Essa ideia de brincar na rua... A ideia de que, por exemplo, o colégio onde... Eu acho que hoje está o Exponencial, né? Que não tinha
cercado, Sim. não tinha grade. A gente entrava no colégio para ocupar as quadras do colégio a hora que a gente queria. A gente jogava futebol, a Ali gente no jogava co- basquete o tempo todo, até a hora que a gente queria da noite. Sim. Sabe, ali no. Não sei se tu vai conhecer, ali perto do Presidente Médici tem o Clélia. Conhece Clélia? Ali, na minha infância, quando eu ia pra casa do meu pai, a gente ia ali jogar bola, brincar ali, era cuidado ali. Agora tá mato e tudo cercado as quadras. Uhum. E eu olho assim, tipo, Por exemplo, por aí tu pode pensar um pouco a questão do futebol brasileiro hoje, se você quiser, né? Ou seja, todos esses campinhos de futebol, eles foram desaparecendo dentro dos espaços Sim. da cidade, Sim. porque você não tem mais. Você tem agora aquilo que é o clube que te oferece um curso técnico de não sei o que para você jogar bola. assim, Né, uma antigamente escolinha. era só. Cara, ia na lá, rua. Ia lá e jogava. Agora tem Isso. que pagar pra iniciar. Isso é. E eu fui viajei lá pra Floripa e lá é muito. Parece sufocante pra quem mora aqui e vai pra lá. Só que, querendo ou não, lá tem essa questão de quadras públicas. E eu isso achei muito legal. Que aqui não tem tantas. Pronto. Cara, desculpa, diga. Não, e também tanto, foi o que ele disse, né? Que aqui, além de ser algo menos, que a gente tem menos assim, também não é cuidado. Porque tem o pessoal que estraga, tem gente Parece, que... Tanto que... Aqui mesmo, a quadra aqui embaixo Aham, aqui, não sei se tu lembra se tinha pracinha ainda, mas tinha, as grades ali, tinha os postes de vôlei, os gols, tinha tudo rede, tudo arrumado e agora tá tudo... É a praça ali onde é Mosqueta agora, não é essa? Essa que ele está falando? A praça aqui Essa aqui embaixo. É? É. Pronto. Cara, tu consegue uma água. Ali, tipo, era cuidado, reformaram não faz muito tempo e já tá destruído, porque não tem cuidado. É igual escolas. E antes, parecia que como todo mundo usava, tinha mais esse cuidado. Sim. A sociedade cuidava. Só para falar uma coisa de Florianópolis. Água. Aham, sim, eu tô só alcançando. Não, tranquilo. Só para... Se vier mais café, daí eu começo. E hoje em dia pular. tá muito perigoso as ruas, né? Tipo, quando eu era mais nova, eu me lembro que eu saía muito de casa brincar. Hoje em dia não dá mais pra fazer isso. Eles estão, tipo, lá perto da minha casa, eles estão simplesmente assaltando as casas de dia. E, tipo, não adianta chamar a polícia porque eles não vêm, não fazem nada. Assim, só para fazer um comparativo, vocês falaram de Florianópolis. Assim, a grande questão, se o trânsito de Chapecó, ele é um horror, Florianópolis, cara, eu digo que Florianópolis é uma cidade para aposentado no seguinte ponto: se você depender do trânsito para se locomover, cara, você vai Tu ficar não preso. sai do lugar, tu não sai. Você fica preso no trânsito o tempo todo. Verdade. Da onde eu moro, para eu chegar na universidade onde eu dou aula em Palhoça. Então eu tenho que sair da ilha para ir até Palhoça. Eu por dia, do Córrego Grande até Palhoça, assim, ó, se o trânsito está de boas, naquele horário do final da tarde, de boas não vai estar, mas eu digo assim... Quando tá mais ou menos. Mais ou menos, assim, eu levo... Quando dá pra andar 1 metro por minuto. Isso. Eu levo 1h30 para 1h40. Cara, quando trava, eu chego a levar 2 horas. É horrível. Nossa senhora. Tanto que quando eu ia pra praia jogar, quando a gente foi pra lá, a gente passou um mês na casa da minha irmã. Eles iam de carro e a minha irmã tinha um long. Eu ia de long porque eu chegava mais rápido. Porque tu fica parado umas 2 horas pra chegar na praia. É Verdade. incrível. Ainda mais pra achar estacionamento também, né? E Verdade. pessoas aqui tem trânsitos já, né? Só que não tem tanto, então a gente tá acostumado a ficar menos. E lá era sufocante. É sufocante lá. Esse é o ponto. E também eu queria perguntar algo a mais da banda, né? Tipo, se teve algum momento que é muito baixo na banda, se é algo que deu ruim ou algo do tipo Muito assim. baixo? Seria... Falou baixo? O problema sempre foi o baixo, mas... Não, é. Tipo, algum problema que deu na banda, assim, que vocês pensaram em desistir ou algo do tipo assim, já teve algum problema Claro. desse? Cara, assim, ó, por exemplo, além do trabalho com a banda Repolho, tem o trabalho dos Irmãos Panaroto. Sim. Né? Isso vocês encontram no Spotify, não sei se vocês acessaram. Sim, eu encontrei alguns registros sobre irmãos Panaroto também. Então, cara, primeiro, assim, a gente sempre usou, ou a gente sempre trabalhou dentro do espaço artístico pensando que a gente não dependia dele para sobreviver, ok? Ou seja,
O meu irmão aqui também dá aula na universidade, não no Chapecó. O meu irmão aqui, ele é publicitário, então ele trabalha com publicidade durante o dia todo, depois vai à noite para a universidade. E aí a gente sempre usou os espaços com os quais a gente conseguia de folga nas nossas atividades para a gente movimentar o espaço da banda. Considerando uma coisa muito simples. É uma banda de música autoral. Sim. É uma por exemplo, assim, dentro do estado de Santa Catarina, nesse espaço da música autoral, né, é uma das primeiras bandas a gravar CD do estado. Sim. É uma das primeiras bandas a ter videoclipe. É uma das primeiras legal. bandas a ter videoclipe circulando no MTV. Sim. sabe? Vocês que começaram tudo, então, né? Não é Mais que ou começamos, menos, né, mas- Ou seja, Em Chapecó. Isso. Em Mas Chapecó a gente, seria. Isso. A gente, a partir de Chapecó, a gente começa a fazer isso, claro, se movimentando para Porto Alegre, se movimentando para Curitiba. Primeiro Porto Alegre e Curitiba mais forte, depois Florianópolis, depois São Paulo, depois Rio, Sim, depois outros sim, lugares. Né? Então, essa questão de todo mundo ter que trabalhar para sobreviver, em alguns momentos gerava situações com as quais a gente dizia, tá, e agora? Como é que a gente faz? Pois corre o risco de um de nós não poder ir ao evento, tá? E num determinado momento, a questão do projeto dos Irmãos Panaroto, ele surge num momento em que, quer dizer, a gente já tinha isso meio como brincadeira, né? Ou seja, a gente já tocava, eu e o Roberto, violão e voz em alguns lugares em Chapecó. Mas ele surge no exato momento em que a gente tem um show marcado em Porto Alegre. Numa das vezes o baixista não foi, e na outra vez não foi, nem o baixista nem o baterista. Nossa. Aí, assim, Tocou o violão, a guitarra e aí. cara, na hora da passagem do som, a gente chega para a passagem de som e a gente improvisa um baterista, né, que era um guri, o Barbosa, que ele é aqui Você de sabe Chapecó. tocar bateria? Vem aqui. É você, Keto? Hã? É você que sabe tocar bateria? Não, Não, ele só deu... Eu falando na plateia. Tu sabe tocar Quieto bateria? aí, você. Vem cá. Ele estava na passagem de som à tarde e o Felipe, que já tinha tocado com a gente baixo da outra vez, e de repente a gente improvisa o show para aquela estrutura que era uma estrutura que ela não tinha, que as músicas não tinham necessariamente começo nem fim, era um ensaio. Sim. Né? Ou seja, não é que não tinha um começo nem fim, a gente ia improvisar o começo e improvisar o final. Entendeu? Improvisação Então, total. ali a Uhum. gente entendeu, eu e o Roberto, e disse, tá, peraí, então, quando a gente conseguir levar toda a banda, a gente faz o show com a banda. Sim. Quando não, a gente faz o show, eu, você, e a gente começa a tocar outras músicas. Né? Aí surge o projeto do 2 violão e um balde, que é o primeiro disco. Cara, a gente grava num PC, assim, eu tô vendo os computadores, os laptops que vocês têm aqui na frente, assim. Sim. Quer dizer, o pessoal que tá em casa não tá vendo, mas aqui eu tô vendo. Tem Cara, a equipe. aqueles PC, cara, a capacidade deles de memória, eu imagino que seja infinitamente menor do que essa aqui. Do que o Sim. celular, Sim. talvez. Sim. É o Nossa, celular. não tem nem comparação, né? Foi impressionante. E a gente gravou num PC desses o nosso primeiro CD, né, desse projeto dos Irmãos Panaroto. Da banda Repolho a gente começa a gravar lá em 90. Então, assim, esses perrengues, esses vários, eles foram acontecendo no decorrer da banda. E aos poucos a gente foi, né, tirando de letra uma coisa, tirando de letra outra, considerando, por exemplo, esse tipo de coisa assim. Uma banda, você compõe, uma banda você arranja, você grava, você ensaia, você grava, você faz show, mas você precisa fazer aquilo que é a capa do material com o qual você vai fazer ele circular, você vai fazer o release, você vai mandar. Cara, a gente nunca teve ninguém para fazer isso pela gente. Era a gente vocês e vocês. isso, né? Então, ninguém no sentido de profissional. A gente sempre foi em busca dos amigos. A gente sempre teve muitas Sim. pessoas que nos, né, estiveram próximos e Antigamente também auxiliaram era nesse isso, processo. em questão, né? Tipo, do ter um amigo que sempre tu ia ter um amigo que fazia alguma coisa. Que tu precisava. Isso. Era sempre o favor. Era um favor que a gente. Não é que fosse um favor, era num sentido daquilo que antigamente se dizia do escambo. É. Era uma troca, Era sabe? uma troca. Eu sei fazer uma coisa. Isso. Faz isso pra mim que eu faço Isso. isso pra tu. E aí foi gerando um percurso que é muito engraçado, assim, porque eu não sei se vocês chegaram a ver aquilo que é o documentário sobre os 30 anos da banda. Não cheguei a ver. Desculpa. Tá. Tem um documentário. Primeiro tem o dos 20 anos, né, que foi um programa que a gente gravou na RBS. E aí tem na RBS de Florianópolis. Aí tem o documentário dos 30 anos, que é um documentário de montagem, né? Nesse documentário de 30 anos é um longa-metragem em que conta parte da história da banda, porque o documentário vai até um determinado momento daquilo que é o percurso do que nós fizemos. Como escolha feita pelo Givago, que é o guri que fez o documentário, a parte da época do VHS, ou seja, das fitas
que existia que é a tecnologia pré essa aqui. Sim. Chega nisso aqui. Aham. Chega no celular, chega na câmera digital, mas é anterior a isso. É outra época. Chegou só água. Dale. Nossa, e o pessoal em casa também não tá vendo, veio 2 baldes. É, veio mais ou menos uns 2 galões d'água, assim. Falando sobre a banda, se fosse pra tu começar hoje, tu mudaria alguma coisa no começo? Não. Não? Não. Mas com toda certeza. E você se Pergunta arrepende de de novo. alguma coisa? Você mudaria alguma coisa? Não. Se tu perguntar 5 vezes, eu vou dizer A resposta é não. É. Isso que é bom. Você se arrepende de alguma coisa? Não, assim, ó, o se arrepender, talvez eu me arrependo muito mais das coisas que eu não fiz do que das coisas que eu fiz. Né? É isso. Entendeu? Cara. Então, tem uma coisa assim, primeiro, né, não sejamos ingênuos de que a gente possa fazer tudo e que essas coisas não vão ter consequências. As coisas, quando a gente faz, elas têm consequências. Sim. Certo? Dale. Está servido. Muito obrigado. Ou seja, tudo que se faz tem consequência. Sim. Né? Então, aquilo que a gente acabou, num determinado momento, assumindo para fazer, a gente foi assumindo as consequências. Porque, por exemplo, assim, só para vocês terem uma ideia. Eu acho que, para quem está em casa, né, eu não combinei com o Gustavo para trazer o violão, mas se tivesse trazido o violão, eu ia tocar alguma coisa aqui. Eu Por ia exemplo, trazer assim. o violão. Tu ia trazer? Eu ia trazer, só que eu não sabia se... Não acredito, cara. Como é que tu não. Porque como é que tu não mandou uma mensagem pedindo cidade? Desculpa, ainda Tem que não tinha avisar com uma- antecedência daí, cara. Porque eu toco violão, eu tocava guitarra e bateria. Então, eu tenho um violão em casa. Mas o meu Da é da próxima. não, né? Da próxima. Na próxima eu trago. Por exemplo, assim, eu moro na cidade, a cidade é Chapecó, no centro e nos bairros, são tudo uns bocó de dia não tem nada, de noite também não. E no fim de semana todos lá no calçadão, e todos se encontram lá no calçadão e ficam todos se olhando com umas caras de bundão. Nada acontece, não tem nada pra fazer. Você olha pra mim e eu olho pra você. Assim é a cidade é Chapecó. Do jeito que estava, de mal a pior é Chapecó. Cara, isso é uma letra de 86 para 87. Ela começa a ser construída nesse percurso. Essa é uma letra que num determinado momento, se vocês acessarem o Spotify, é a música que normalmente ela é mais tocada. Sim, é mais A ouvida. gente escutou assim em sala de aula. Então, essa é uma música, por exemplo, eu mandei uns áudios esses tempos atrás pro Roberto, quando eu trabalhei em Rio do Sul em outubro do ano passado. O pessoal de Rio do Sul, eles cantavam, é Rio do Sul? Tá, tá, tá. Eles cantavam a mesma letra e gritavam é Rio do Sul. O pessoal de Joinville cantava a mesma letra e gritava, é Joinville, sabe? Obrigado. Outras cidades do interior do Brasil fazia esse movimento de assumir, né, para eles a letra e dizer que a cidade deles era muito parecida no seu contexto, na sua contextualização. Ao mesmo tempo que isso projeta por um lado, assim, ó, nós tivemos mais que uma IFAP que nós fomos nos inscrevemos para participar e que nós não conseguimos participar por conta dessa letra. Sim. Eu ia perguntar agora, né? Se algumas das músicas que vocês fizeram foi usada alguma inspiração ou algo do tipo assim? Eu acho que todas, né? Tem Todas, obviamente todas. A cidade está como inspiração, principalmente do repertório da primeira parte. Ela é muito inspiradora, né? E ao mesmo tempo muitos personagens daqui. E isso tá, por exemplo, quando eu penso na composição da letra, mas quando eu penso, por exemplo, naquilo que está na literatura, né? Desses contos, tem um conto que sai, A Muda, que também sai nessa mesma revista em Portugal. Ele é a estrutura dele se passa aqui. Há contos do Ares Condicionados, um deles, o nome é Chapecó, e o outro também, toda a estrutura dele fica muito clara que é aqui. Ou seja, tem aqueles que a estrutura é clara, que ele se passa aqui, tem outros que não está na estrutura, mas que a gente entende o quanto tem a conexão com a questão da cidade, ou o quanto pode também ser essa mesma cidade, né? O caso desse livro, o Navalha, o Navalha passa por esse lugar também. Eu, no Navalha, no sentido assim, eu poderia ter colocado o nome de uma cidade, mas eu escondi o nome da cidade propositalmente, porque eu escondi o nome da cidade para que qualquer cidade pudesse dizer, isso aqui é igual aqui, entendeu? Sim. Então, por exemplo, mas
quem é de Chapecó de antigamente, ou seja, o mais tempo, Os nossos pais. isso, É. e que num determinado momento forem percorrer um pouco a história do município, vão entender que o começo do livro se dá a partir de algo que aconteceu aqui, ok? E que foi noticiado. Então, tem uma inspiração que passa por um determinado lugar. O Navalny, especificamente, em 2023, quando ele saiu, tinha uma professora da Univale, quando eu fiz o lançamento dele em Itajaí, ele sai para uma editora de Itajaí, e essa professora era da coordenação da área de publicidade. Eles adotam o Navalny para o segundo semestre, o curso de publicidade da Univale, e eles trabalham com o livro, os 5 professores da área do semestre. Um professor para escrita criativa, o outro para escrita crítica, o outro para fotografia e os outros 2 para pensar uma peça publicitária a partir desse livro. E aí eu conversei com uma turma de 40 e poucos alunos, todos eles com o livro na mão, e aí conversando sobre o que eles leram e o que eles tinham escrito sobre o livro. Né? Então, escrito no sentido crítico, né? Ou seja, como é que eles entenderam o livro na relação com a cidade de Itajaí, e ao mesmo tempo as coisas que eles escreveram a partir da inspiração criativa. A gente sempre teve apoio dentro de casa, mas o apoio dentro de casa, ele também era restrito a determinados modos com os quais a gente lidava. Por exemplo, se vocês... Agora melhorou. Tá bem melhor, tá bem melhor. Por exemplo, assim, cara, se vocês forem ver o documentário, a minha avó aparece no documentário. Por quê? Ela não aparece porque ela foi entrevistada, porque ela participava com a gente das coisas que a gente fazia. Legal, isso Ela ia nas loucuragens também. Isso. Então, claro, dentro do espaço dela, sem sair do espaço dela, ela na casa dela, mas ela participava das coisas, quando a gente precisava do espaço. Então, a gente teve o apoio em casa. Mas isso, assim, no sentido, assim, quando você tem o apoio, né, de um olhar para o outro e confiar... Os 2 estarem ali. Isso. Gera uma outra situação no sentido do modo como isso ajuda na construção de uma ideia, de um reforçar para o outro que é legal continuar fazendo. Se fosse pra você dar uma dica pra uma banda que tá começando agora, qual seria? Tipo, pra tu mataria a pau essa dica, assim. Qual seria? Assim, ó, eu acho que é uma preocupação muito grande das bandas quando elas começam a compor, a ensaiar. É uma preocupação muito grande com aquilo que é mercado, com aquilo que é o modo como fazer circular isso, sabe? Tem uma coisa aqui na minha cabeça, é muito peculiar quando eu penso a questão do fazer música, passa pelo fato de que isso esteja dentro de você. Natural, seja Isso. natural seu. Sabe? Então, quando eu vejo alguns projetos musicais contemporâneos, dá para perceber que é muita coisa plastificada. Sim, a mesma coisa pra vender. Isso para vender no sentido vender sonoramente, né? Mas vender visualmente também, né? Então parece que, claro, eu tenho que entender que da geração, é uma outra geração, mas na minha geração e nas gerações que eu acompanhei pensando historicamente, tem uma coisa mais despojada, mais ao natural, que em algum momento eu não consigo perceber hoje Quer mais um pouquinho? no contemporâneo. Então é isso, cara. Vai fazer música, vai... Seja natural. Seja natural. Vai na onda. A gente se despede agora, vai entrar um novo grupo pra entrevistar, o resto da entrevista vai ser com eles. Então, tchau, até Valeu, pessoal. outro episódio. Então agora, com a mudança de cenário, eu sou a Abigail. Eu sou a Laura. Eu sou a Letícia. E a gente vai dar continuidade. Então, para minha primeira pergunta, eu queria pedir qual foi a sua motivação para entrar no mundo da música. Então, a gente começa, que eu acho que, né, finalizando e conectando com aquilo que foi a pergunta, né, quando foi o desfecho da outra parte, a gente começa muito próximo de uma ideia de vamos fazer música, certo? Ou seja, mas a gente não tinha certo o que a gente queria, a gente sabia as coisas que a gente não queria, tá? Eu acho que isso era o mais legal no começo, né? E aí quando a gente começa a fazer, a gente começa a brincar dentro de casa, eu e o meu irmão, e a gente brincava assim, por exemplo, de eu tocar violão e ele tocar
improvisadamente com umas baquetas, com uns pedaços de vara, ele tocar panela, bater no sofá e não sei o quê. Então, nesse momento, a gente não começa pensando em algo. As coisas elas foram acontecendo e a gente deixou com que isso acontecesse, né? Então, nunca teve essa ideia, até porque, por exemplo, em Chapecó, em Santa Catarina, a nossa conexão com o restante dos outros lugares era uma conexão muito pequena, né? Considerem, por exemplo, que, se eu não estou enganado, é 82 que surge a RBS aqui, né? Uma emissora de televisão local, né? Antes nós recebíamos apenas as imagens que vinham de outro, né? Enfim, da televisão de outros lugares, né? Que eram produzidas em outros lugares. Então, a partir dali que começa a mudar um pouco a ideia de a gente entender esse espaço da TV, entender o espaço da rádio, como teve a rádio FM, já tinha a rádio AM até um determinado momento, entender que havia uma circulação diferente da música dentro do circuito de uma rádio AM voltada para um perfil, de uma rádio FM voltada para outro perfil, entender como fazer, entender como é que funcionava a estrutura desses lugares, né? Por exemplo, assim, para dar um exemplo que me parece sempre muito pitoresco, né? Teve um determinado momento que a gente participou de um programa de televisão à noite, no Jornal da Noite, né? E a gente saiu na rua depois no outro dia e logo depois do jornal vinha a novela, como acontece como continua acontecendo na programação. E na cabeça das pessoas que nos encontravam na rua é como se a gente conhecesse as pessoas da novela. Está entendendo? Ou seja, não havia esse entendimento de que o espaço televisivo ele é um espaço feito de programação e essa programação ela pode ser feita em vários lugares, né? Então, o entendimento disso como mercado também, no sentido de mercado de trabalho, né? Porque eu não conseguia, se vocês me perguntarem, hoje eu sou professor num curso de cinema, eu trabalho dentro de um espaço em cinema, audiovisual, publicidade e jornalismo também, mas da literatura para o cinema, e dentro desse espaço, por exemplo, a gente tem um estúdio de filmagem, a gente incentiva dentro daquilo que são as disciplinas. Então, eu dou disciplina de roteiro, eu dou disciplina de desenho de som, eu dou disciplina de cinema mundo, cinema latino-americano e brasileiro, cinema crítico, direção, montagem, né? Ou seja, pensando em todo aquilo que é a estrutura da construção de um filme para que os alunos entrem num estúdio para conseguir ter minimamente a possibilidade de fazer isso. Eu não conseguia visualizar isso lá naquela década de 80. Do mesmo jeito em relação à questão musical. Então as coisas elas foram acontecendo e aos poucos a gente foi entender, eu fui entendendo como é que eu poderia me movimentar dentro desse espaço, né? Então, quando a gente colocou para tocar a primeira vez uma música na rádio, a gente disse, podemos fazer um show agora. Então vamos fazer o show, sabe? As coisas foram acontecendo ao natural. Aí depois a gente disse, poxa, mas vamos registrar as músicas que nós temos? Aí a gente gravou uma fita cassete, né? Tem uma brincadeira, Gustavo, né? Ou seja, a primeira vez que a gente tocou em Curitiba, em 93, cara, a gente foi tocar em Curitiba, mas assim, ó, tão cru no sentido de show, que a gente subiu no palco e tocou a relação das músicas que nós tínhamos, né? É como se ali nós estivéssemos entendendo que podia ser feito um set list, né? Ou seja, que você poderia escolher a sequência das músicas. A gente tocava ao natural, porque era o modo como a gente tocava aqui, né? Então, muitas dessas coisas a gente foi aprendendo fazendo. E nesse aprender fazendo, criando um know-how, criando outras alternativas para dar sequência nesse fazer. Então foi uma coisa natural, né? Isso. Quiser continuar, Laura? Você citou do cinema, né, que vocês fizeram um projeto. O teu irmão também estava envolvido nisso, né? Do cinema. Então, nós dois, num determinado momento, e aí eu era funcionário de banco. Na época, ser funcionário de banco, a gente nunca sabia que horas, por conta daquilo que se chamava compensação, que era manual, a gente nunca sabia que horas a gente ia sair do banco. Então eu comecei a fazer, eu comecei na universidade aqui na UNO Chapecó, na época UNOESC, eu comecei outros 4 cursos. Eu comecei
administração, direito, geografia, arte, até eu chegar no curso de letras. Quando a gente chegou no curso de letras, eu e o Roberto, a gente sentou os dois e resolvemos fazer o curso de letras. Ah, vamos fazer, pronto. A gente tinha diferença, temos diferença de 2 anos e meio. Aí a gente faz o curso e a partir dali é muito engraçado, pois eu fui fazer o meu mestrado a partir da música, do Tom Zé, né, com o qual a gente trabalhou aqui em Chapecó em 99, e o doutorado acabou tangenciando para o cinema. O Roberto, ele trabalha com publicidade, né? Ele vai tangenciando para o lado da publicidade, ok? Uhum. E aí os dois acabamos caindo, né? Ou seja, nos organizando em cursos de cinema. Ele dá aula no curso de cinema aqui na Uno Chapecó e eu dou aula no curso de cinema da Unisul em Palhoça, na Grande Florianópolis. Mas na década de 90, por exemplo, a experiência com a questão do cinema, ela vem de uma experiência na qual a gente, pela primeira vez, quando a gente lança o nosso primeiro disco em Porto Alegre, a gente resolve fazer um videoclipe lá. Aí a gente começa a experienciar essa coisa de lidar com a questão da imagem, né? Então a gente grava junto, teve um diretor, teve alguém que organizou, mas a gente passa a ter essa experiência com a questão do fazer. O meu irmão, em 94, 95, eu recebo o convite, na época da Skip Produções com o João Rubens, para fazer um programa de televisão aqui. E eu, como trabalhava no banco, eu não conseguia dar conta das duas coisas, e o Roberto estava, naquele momento, à procura de emprego, o Roberto acaba assumindo isso. Então o Roberto ganha uma experiência naquilo que é a produção dentro de uma agência, dentro de uma estrutura do jornalismo, né? E aí a gente vai caminhando naturalmente para diferenciar aquilo que é a gravação de um programa de televisão, aquilo que é a gravação de uma peça publicitária e aquilo que é a gravação de algo que é voltado para o espaço cinematográfico. Ele tem pequenas diferenças. Então, tanto ele aqui como eu lá, não sei bem especificamente quais as disciplinas que ele está aqui, mas eu sei que ele está no cinema e na publicidade. Eu em Florianópolis estou no cinema, estou na publicidade e estou no jornalismo também, pensando esse espaço. E aí a gente vai fazendo as coisas. O primeiro videoclipe, o segundo videoclipe, os demais videoclipes que nós fizemos, alguns deles caseiros, alguns deles com estrutura, né? E aquilo que vem da parte do cinema. Por exemplo, tem um documentário que eu, o Guto e o Kudo, a partir de um roteiro que eu escrevi, a partir de uma pesquisa que eu fiz num determinado momento, que é o Cerveja Falada, que ele é um documentário feito em película, que circulou em vários festivais nacionais, que esses dias, eu acho 2 semanas atrás, estava na programação da EBC, aqui a TV pública brasileira, né? Ou seja, então a gente começa a lidar com isso em várias esferas, né? Eu tenho os filmes que eu fiz recentemente em Portugal, nas minhas idas recentes lá, eu e minha companheira, a gente fez 5 ou 6 curtas-metragens, eu não lembro a quantidade agora, porque a gente lançou alguns, tem 2 ainda, tem 3 para lançar. E o ano passado a gente fez um em Lyon, na França, né? Então, coisas que a gente faz a partir daquilo. Aí vou voltar lá para a pergunta do Adri e do Eric, né? Ou seja, daquilo que vem de uma parceria, ou seja, de amigos, né? Quem é que me permitiu fazer o filme em Lyon? Eu tenho um casal de amigos que moram em Lyon e que dão aula na universidade. Daí eles disseram: Demétrio, cara, vem pra cá, fica aqui em casa, a gente consegue uma câmera na universidade com equipamento para você fazer. Tá. Eu vou gerar um jeito de ir, entendeu? Ou seja, eu acabo gerando a partir... Nunca é uma palavra muito... Mas a grande maioria das coisas que a gente fez, a gente foi fazendo dentro dessa perspectiva, sabe? Ou seja, qual é a estrutura que a gente tem, né? Esse documentário, Cerveja Falada, é um documentário que a gente teve uma grana para fazer, teve um apoio de um projeto. Quando tem apoio de um projeto, você tem uma estrutura. Quando você não tem isso, ou seja, você não tem um valor com o qual você consegue pagar a equipe, não sei o quê, você acaba assumindo mais funções e fazendo as coisas sozinho, meio dando a cara para abater, mesmo meio por aí. Fui longe? Não tornei demais. A gente percebe, né, que aos poucos foi abrindo as portas e foi se encaminhando as coisas. E é assim que acontece, né? Então, uma vez o meu filho, né, eu tenho o Lorenzo de 17, vai fazer 17 agora na semana que vem,
E a Antônia que fez 14 em fevereiro. Um aquariano, ela aquariana e ele pisciano. O Lourenço, uma vez, eu brincando com ele disse, ô pai, mas começa a fazer mais coisas então, que daí elas começam a dar certo. Ele tinha 4, 5 anos, aí eu brinquei com ele assim, como assim começa a fazer mais coisa? Sim, se você mandou um projeto, manda 2. Olhei assim para ele, eu disse, tá bom filho, teu pai vai tentar. Mas é engraçado assim, porque, por exemplo, essa semana, e aí aquilo que eu comentei já com a turminha que estava antes, fiquei sabendo, né, que saiu uma história em quadrinhos a partir de um conto. Fiquei sabendo, Demetrio, você não sabia? Não, a menina que entrou em contato comigo em 2022 para 2023 para pedir autorização, e eu autorizei que ela fizesse a quadrinização, ela foi me dar resposta só agora, e eu não esperava que ia sair isso agora, né? Então uma coisa acaba se encaixando e puxando a outra, né? Ou seja, dando sequência no trabalho, né? O Arquipélago, antes eu falei do Navalha, o Arquipélago é um livro que em Florianópolis tem uma escola que vai para o 7º ano que eles adotam, que é uma escola de 5º ano, que adota o livro. Então, ele tem uma característica de texto voltado para a infância, né? E como ele é voltado para a infância, é voltado para um tipo de público, né? Então, eu sou convidado para esse tipo de coisa, né? Ou seja, eu vou pela 7ª vez trabalhar com crianças de 5º ano, sabe? Para falar de poesia para crianças de 5º ano. Então, acaba gerando espaços com públicos completamente diferentes, sabe? E aí isso acaba gerando ideias também em espaços completamente diferentes. Isso que acontece, né? Você tem um carisma muito grande, a gente percebeu. Aí dá nisso. Consegue parceria. Você, verdade. Tá ótimo, obrigado. Quiser fazer mais perguntas, Letícia? Eu quero. Tem mais água? Tem mais água. A Diga, minha Letícia. pergunta não é mais voltada aos livros, ao cinema, é sobre a banda. Eu achei o som de vocês muito legal. Me interessou bastante, eu gosto de bandas desse tipo. Eu queria saber sobre os shows. Teve algum show que te marcou, assim, alguma coisa, um show especial que você considera? Não, assim, ó, da peculiaridade de como a gente construía show a show uma ideia para o show, sabe? Ou seja, uma ideia que era uma ideia marcada até pelas fantasias que nós iríamos usar, né? Então, assim, cada show tem peculiaridades muito diferentes, né? Mas, por exemplo, assim, primeira vez que a gente tocou fora de Chapecó, né? Já foi um marco porque a gente estava saindo daqui para fazer uma apresentação num outro lugar e o modo como essa apresentação repercutiu. Então, a primeira vez que a gente tocou foi em 93. A gente vai a Curitiba para fazer um show. A primeira vez que a gente tocou em Porto Alegre é outro marco, né? Ou seja, por quê? Porque aí nós tocamos em Curitiba, nós tocamos no The Holy Bar, que era um bar assim que você entrava e você entrava por baixo do palco. O palco ficava em cima, ele ficava muito alto, né, em relação ao público. E era um bar pequenininho, fechado, assim, com aquela coisa mais claustrofóbica. Quando a gente tocou em Porto Alegre, a gente já tocou em bares pequenos também, mas a gente toca no Opinião. Agora em janeiro, a gente foi a Porto Alegre de novo, a gente voltou a tocar no Opinião, e aí eu fico pensando assim, no Opinião tocou Dylan, por exemplo, tocou Jethro Tull, sabe? Tocaram essas bandas do cenário internacional. Então sempre tem lembranças, pois no Opinião a gente fez 7, 8 shows durante o percurso da banda, né? Teve shows sensacionais, assim, teve show no Tombstone em Rio do Sul, cara, que num determinado momento a gente, o público, que era um público para nós até aquele dado momento no sentido desconhecido, a gente mandava as fitas cassetes e circulava de uma outra maneira, não tinha essa circulação do mundo digital. De repente a gente vê o público cantando todas as músicas. Isso já tinha acontecido em Guaramirim com o público de Joinville e de Jaraguá do Sul, sabe? Então essa peculiaridade de, por exemplo, você tocar na tua cidade, você toca para pessoas que te conhecem, que você tem uma circulação. Quando a gente começou a circular em lugares que a gente não conhecia as pessoas, de repente a gente via as pessoas cantando e cantando as músicas e dançando e se divertindo, isso foi gerando sempre esse tipo de situação de a gente dizer, pá, que massa isso, sabe?
é possível fazer isso em outro lugar. Por exemplo, quando a gente fez show em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, num projeto do Sesc, cara, foi sensacional, porque a gente fez isso em 2 momentos, uma vez com os Irmãos Panaroto e outra com a banda Repolho, né? No show dos Irmãos Panaroto teve uma coisa, tinha muitas escolas da região, né? E tinha um público que era aberto ao público em geral, né? Então, ali, naquele momento, nós estávamos tocando com músicos da cena brasileira que a gente dizia, ó, que legal, sabe? No sentido de da cena brasileira, mas dentro de um espaço independente, com o qual a gente gostava, com a qual a gente curtia, sabe? Então, foram apresentações e apresentações que aos poucos foram dando esse estágio, assim, a gente dizer, ó, isso é muito legal, isso também, né? E aí marcam a gente por motivos bem diferentes. Por exemplo, se você fizesse essa mesma pergunta para o meu irmão, provavelmente ele responderia outros. Cada um tem uma interpretação diferente do que foi viver dentro da banda. Já que a gente entrou... Ainda vou fazer uma parte aqui com a Letícia. Letícia, né? Uhum. Então, por exemplo, sabe aquele show que você desce do palco e você diz, cara, que show mais massa, né? E a outra pessoa desce do palco assim, dizendo, cara, esse show não foi muito legal. Tá entendendo? Uhum. Ou seja, o que fez com que um percebesse que o show foi tão legal assim e que o outro tenha percebido que o show talvez não tenha sido assim tão legal. Isso passa pelo modo como cada um sentiu o momento, né? Como cada um percebeu. Isso também tem muito a ver com energia. E isso acaba marcando, por uma razão ou por outra, a questão da interpretação também. Uhum. Já que a gente entrou nesse meio, né, da tua carreira, qual que foi a maior dificuldade que você enfrentou? Tanto no início da música quanto das composições. Eu acho que, por exemplo, assim, ontem conversando com um amigo de Florianópolis, ele é de Presidente Prudente, ele mora em Florianópolis há um bom tempo. Poxa, a gente conversa, é uma conversa que vem de longa data. Quando eu mandei para ele a história em quadrinhos que saiu, ele disse, pô, Demétrio, você tem trabalho, né, com literatura infantil, tem trabalho assim, assado, mas ainda não tinha saído especificamente algo assim. Eu falei assim, a partir de um livro, não, já tínhamos feito outras coisas, né? E aí a gente começou a conversar sobre isso. Acho que a maior dificuldade, por exemplo, para alguém daquilo que a gente considera, né? Aí a gente dentro do espaço onde eu me encontro, uma cena independente, passa pelo modo como a gente faz para com que os livros circulem e que as pessoas entendam que há um projeto, seja musical, seja literário, seja de cinema, sendo realizado. Parece que há uma dependência de um mercado, e uma dependência de um mercado que ele é muitas vezes impositivo, né? Impositivo no sentido daquilo que vem de cima para baixo. Se você circula em tais e tais e tais lugares da mídia brasileira, é como se você estivesse aparecendo. E como se o teu trabalho fosse bom, não por conta da qualidade, mas pelo fato dele estar aparecendo, ok? Uhum. Se você não está nesse espaço de circulação, muitas vezes as pessoas dizem, mas você não fez nada nos últimos tempos e tu continua trabalhando, você está entendendo? Você continua produzindo. Então, eu acho que aquilo que me parece que está no nosso recorte é como, no nosso recorte no sentido recorte da carreira, sim, é como fazer com que as coisas circulem, sabe? Como fazer, por exemplo, assim, em Chapecó, toda vez que eu venho a Chapecó, eu sempre faço coisas nas escolas. Quando eu vou para as outras cidades pelo estado, eu faço coisas nas escolas por conta de na condição de escritor contemporâneo, né, dos escritores que estão escrevendo agora, o meu nome, né, ele é indicado pelo governo do estado desde 2020. Mas o governo do estado não comprou nenhum livro. Você está entendendo? Então, por exemplo, assim, se o governo do estado ele tivesse indicado o nome, ele é indicado para trabalhar com ensino fundamental e com ensino médio. Se o governo do estado tivesse comprado um livro para cada escola estadual e enviado para a biblioteca, o nome estaria circulando em todo o estado e me permitiria, por exemplo, algum tipo de diálogo, de conversa com os professores que é de uma outra esfera. Aquilo que acontece,
e acontece com uma certa frequência, e isso não é na minha cabeça isso não é um problema, não estou colocando como sendo um problema, mas dos professores entrarem em contato comigo pedindo o PDF dos livros. Eu passo sem problema nenhum, eu passo feliz da vida, sabe? Mas se o próprio Estado valorizasse aquilo que são os escritores estaduais aqui do Estado, se o próprio Estado, se o próprio município valorizasse, ou seja, a gente teria um poder de circulação maior em todos os sentidos. Volto lá no Paulino, quando eu comecei a citar, né, quando ele disse, saiu uma história em quadrinhos. Eu tenho outros 4 livros infantis para sair que eu não consegui publicar. Eu tenho outras 3 novelas prontas que eu não consegui fazer circular, sabe? Eu tenho mais um livro de conto e mais um livro de poema, sabe? Por quê? Porque essa circulação, muitas vezes, o próprio Estado não absorve, porque as pessoas não sabem aquilo que está sendo feito, não sabem aquilo que está sendo escrito. Está sendo sugerido, está sendo anunciado, mas não se trabalha, não se divulga. Então, pensando numa dificuldade, por exemplo, estou dizendo assim, no fato como facilitaria aquilo que é ter a circulação, e você, ao invés de ficar resolvendo pequenos outros detalhes ou tentando fazer com que isso circule, você pudesse efetivamente circular. Você está entendendo? Eu acho que isso é um problema na carreira de vários escritores nacionais, né? O Estado tende a não fazer o nome deles circular e isso acaba deixando eles, enfim. Então, para finalizar, eu queria te contar uma coisa, um fato curioso. Meu Deus, você tá falando sério. Um fato curioso. Bora. Tu sabia que na Grécia Antiga, em 294 a.C., teve um rei com o teu nome? Claro. Sabia? Então não era um fato curioso. Foi mais pra mim. Então, tá. Daquilo que a origem do meu nome, ela vem por conta da cultura italiana, ok? Toda a família é de italiano. Mas o nome, na sua base, ele é um nome grego, né? Então, daquilo que vem do nome Demétrio, né, ele está associado a Deméter, que seria a Mãe Terra. Então, uma das coisas que eu brinco, que mesmo que talvez os meus pais não tivessem me dito isso, né, nunca tenham me falado isso, tenham me falado o fato de que o meu nome vem por conta do meu avô, que era Demétrio. O meu é Demetrio, né? Demetrio seria mais italiano, sim, digamos que bem, vamos colocar entre aspas. Eu sempre fiz pesquisa a respeito disso, né? Então, como eu dei aula de cultura grega, e como eu trabalho em sala de aula, eu dei aula de cultura grega e de cultura latina num determinado momento, e como eu uso isso como referência, a aula dessa semana que eu dei na terça-feira à noite, ela passava por isso, porque era uma aula de construção de personagens. E eu falei dos nomes e da importância que os nomes têm historicamente para se referir àquilo que é a própria ideia do personagem, né? Ou seja, você não coloca um nome no personagem sem você saber de onde vem esse nome. A importância que isso tem para a constituição do personagem. Então acho que foi um fato curioso mais para mim do que para você. Mas essa peculiaridade, aquilo que você traz como curiosidade, para mim eu fico feliz com o fato de que é necessário que se faça pesquisa. Então se tu fez, eu fico feliz da vida. Então, Letícia, mais uma pergunta antes de encerrar. Sim, só para encerrar, você poderia dar um spoiler pra gente sobre as suas obras futuras ou coisa assim, o que você tem planejado? Tem o livro Olhos, que aí não é nem tanto um spoiler, porque ele já está nessa editora do Paraná, que é a Cotter, e aí ele já está em processo de pré-venda, primeiro processo de pré-venda, mas ele chegou em Curitiba ontem. Eles entraram em contato comigo, eu devo receber o livro a semana que vem. Daquilo que relacionado à questão especificamente da literatura, tem um trabalho, uma conversa com a Papel do Mato, que é uma editora que ela era de Navegantes, ela está no interior, ela foi mais ao interior ainda, interior no sentido do miolo do estado, foi para Rodeio, que é um conto que eu escrevi na época da pandemia, mas não tem nada a ver com a pandemia. Foi escrito na época da pandemia,
E ele tem todo um jogo entre a prosa e a poesia, no sentido assim, de trabalhar o elemento da narrativa com o elemento da estrutura poética. Tem um outro livro aqui com o Fernando Bopré, da Humana Sebo, que é um livro de poemas, que é A Volta ao Verso em 80 Mundos, que são 80 pequenos poemas de um personagem que ele está perdido no meio do mar e ele não consegue acessar. É como se ele fosse uma ilha próximo de uma ilha. Caraca. É como se ele vivesse ilhado próximo das pessoas e ele não conseguisse se conectar. E tem os livros de literatura infantil, né? Eu tenho outros 2 que eu tô... Aí eu não sei. Eu estou buscando uma maneira de fazer com que eles saiam. Mas esses 3 seria aquilo que está na nossa... aquilo que eu estou pensando e trabalhando para esse ano. Desculpa, e tem uma novela também. Que o nome da novela é Poema Corrido. É uma novela, é uma ficção, é uma narrativa, mas ela leva na narrativa, no título, a palavra poema. E está com o pessoal da Traços e Capturas, né, que nós vamos começar a conversar em breve sobre como fazer para publicar o livro. Então tem umas coisas, ou seja, eu continuo escrevendo e continuo fazendo filme, por exemplo, assim. Semana passada a gente estava fechando esse filme que foi feito o ano passado fora do Brasil, finalizando a montagem. É um curta-metragem, ok? Mas eu espero que no mais tardar até o final do mês de março eu esteja com ele em mãos para começar o meu exercício de fazer ele circular. É sempre bom ter um arsenal pronto, né? Se precisar, tome o livro. Toma. Então é isso. Queremos agradecer ao nosso convidado, né? Muito obrigada, Demetrio, por ter comparecido. Nossa conversa foi muito legal. E agradecemos a professora Débora de Língua Portuguesa e a todos os envolvidos do Zcast também. E é isso. É isso. Muito obrigado mais uma vez. Achei o senhor Obrigado muito também. incrível. É verdade. A outra agora, abriram um negócio com o senhor, aí tu vai me finalizar com o senhor. A gente ficou o dia Obrigado, tá? inteiro discutindo se chamava de verdade. você ou de senhor.